Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Oi, pessoal, estamos de volta. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sobre essas relações tóxicas e falar algumas coisitas mais. Vamos lá começar com Dona Patrícia, como sempre, linda, maravilhosa. Então, esse é um assunto que não se esgota, né? E a gente estava estudando e conversando sobre o que trazer, dando continuidade a isso de saúde mental e relações tóxicas, e aí eu achei uma frase que eu falei, Lívia, acho que tem tudo a ver, né, para a gente começar esse papo de hoje. E o que a gente trouxe é o seguinte: uma das verdades da vida é o conceito da impermanência. Tudo é impermanente. Nada é permanente. Esse meu cabelo não será permanente, o cabelo da Lívia não será permanente, talvez eu não more aqui para sempre, talvez Lívia um dia saia da Austrália. Então, o conceito de impermanência é nada é estático, nada é para sempre, né? Tudo se transforma, nada é imutável. É uma lei da natureza, contra a qual a gente não consegue lidar e a gente não consegue controlar. Aliás, um dos grandes sofrimentos dos controladores, né, é quererem que as coisas sejam do jeito que eles acham que tem que ser, que nada vai mudar, tudo vai ser desse jeito. E aí o sofrimento vem quando, né, a vida vem e fala, opa, não é bem assim, né? E aí a gente trouxe uma frase do Einstein que diz assim, ó, na natureza tudo passa. O traço característico da existência é a impermanência. Então, tudo muda. E isso também é um conceito da Gestalt terapia, que é um conceito zen budista, da impermanência. Tudo se transforma. A gente está em constante transformação. Se pergunte se a pessoa que você é hoje é a mesma pessoa de um ano atrás. Se a pessoa que você é hoje é a pessoa que você foi semana passada. A gente muda, graças aos deuses. Uhum. A gente muda. Todo Essa é dia uma tá tudo. característica, acho que uma das melhores características que a gente tem, uma das maiores habilidades, ou uma das melhores potências que a gente tem, de poder mudar, né? Sim. Então, vamos falar sobre isso dentro das relações tóxicas, porque talvez muitos de vocês que estejam ouvindo a gente possam pensar, mas eu não tenho como sair dessa situação. Isso é para sempre. Se eu estou sofrendo isso hoje, eu vou continuar sofrendo isso para sempre. E aí vamos trazer um conceito de karma, vamos trazer um conceito de punição, de castigo. Ah, é porque eu mereço passar por isso, é porque eu fiz, de culpa, é porque eu fiz mal a alguém, é porque eu estou agora pagando. Vamos, né? Let it go, deixa isso ir, deixa isso, deixa isso ir embora, porque nada é permanente, tudo é impermanente. E aí a Lívia vai continuar falando um pouco sobre essa impermanência. De vez em quando eu me meto, dou uns pitacos, levanto a mão, né? Mas vamos lá, Lívia. Então, assim, ó, esse conceito de impermanência é uma das melhores verdades, né? Das mais complicadas de aceitar, porque quando a gente está muito lá em cima também, a gente não quer que o negócio mude, mas vai mudar, mas vai Tudo ficar. passa, tudo Tudo passa. tudo passa, tudo sempre vai passar. O Tanto de muito bom bom, quanto de ruim, né? o muito bom, o muito ruim, o mais ou menos, tudo. E tudo nos leva aonde? A o aprendizado, sabe? O negócio não é o que aconteceu com você. Aquilo dali aconteceu, não tem como mudar. O que você vai fazer com o que aconteceu com você, essa é a diferença. Por que eu tô falando isso? Porque, olha só, Isso é Sartre, né? Isso que você Oi? falou, isso aí que você falou é uma fala do Sartre, né? Né? Ah, é? O importante não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você.
essa daí eu aprendi na veia mesmo. Na experiência, no calo aqui, É, ó. trouxe Sartre Mas, aí de uma forma exatamente. bonita. Exatamente. Mas, assim, por que eu falei exatamente isso, né? Porque tá aqui, ó. Como que a gente pode se desligar de pessoas tóxicas, tá? São 6 dicas. Expressa a sua opinião. O primeiro passo para solucionar esse problema é não fingir que tá tudo bem. Verifique se a relação está em equilíbrio. Trabalhe em conjunto. Retire-se quando necessário. Mantenha a leveza da mente. Entenda que amor próprio não é egoísmo. Gente, isso daí. Agora eu vou também falar uma coisa que vai remexer nos padrões aí da galera, mas tudo bem também. Isso daí foi colocado na sua cabeça pela igreja, tá? Que você se amar é egoísmo, que você se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Acorda, gente. Não é verdade. Eu amo Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não falou isso pra gente. Isso daí foram os seres humanos da Igreja Católica que quiseram colocar isso na nossa cabeça, tá? Então, assim, vocês têm que entender que quando a gente está dentro de uma relação tóxica ou quando a gente está vivendo, né, uma situação tóxica na nossa vida, é muito complicado você simplesmente sair dessa situação. Porque às vezes você não sabe que você tá nela. Só que pergunta, por exemplo, se você tá vivendo uma relação e às vezes é você a pessoa tóxica, tá? Se pergunta, se você tivesse, ou sei lá, né, igual o negócio da Xuxa, se o meu filho estivesse fazendo isso, ou se alguém estivesse fazendo isso com o meu filho, eu ia gostar? Ou, se não é com seu filho, coloca quem você ama. Se você estivesse fazendo aquilo com a pessoa que você ama, você ia gostar? Ou se a pessoa que você ama estivesse fazendo isso com você, você ia gostar? Porque quando você está afundado, você não consegue ver isso. Só que quando você coloca tudo isso numa terceira pessoa, você fala: meu Deus, realmente eu tô. Ou como que eu saio? O que que eu faço a partir daqui? Porque eu já cheguei no fundo do poço. Quem tá numa relação tóxica, gente, já chegou no fundo do poço, ó, há muito tempo. Há muito tempo. E você sair do fundo do poço é passinho de formiga. Você Posso, vai demorar. posso falar um negócio quando você diz disso, quando você falou que amor próprio não é egoísmo? E eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando sobre esse mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E aí a pessoa dizia assim: por que a frase não é ao contrário? Eu preciso me amar para amar o outro. Eu preciso entender o que é o amor começando por mim para eu conseguir amar o outro. E a pessoa questionava a ordem do mandamento, né? Porque a frase é ame ao próximo como a si mesmo. Mas como é que eu vou conseguir amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu Mas é vou porque conseguir amar parte o da próximo? premissa que você já se ama, que você já entendeu vários mandamentos do que Jesus Cristo disse. Essa é a Mas, verdade. mas aí vem a perguntinha do mal, né? Como diz a minha terapeuta, né? Karina Brantegani, linda, maravilhosa, um beijo. A perguntinha do mal: você se ama? Você se ama? O que é auto-amor? Porque auto-amor é entendido como egoísmo. O que é auto-amor? Você se ama. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro? E aí talvez entre essa distorção, Lívia, quando você começa a amar o outro sem saber se aquilo que você está dando para o outro é amor, porque você não vai fazer com, você, com o outro o que você não quer que faça com você. Você não vai fazer com você e você não vai fazer com o outro. Então, Mas a gente quando se você não tem desconhece. padrão, né? Você não tem parâmetro, como É é que aí que você vai está. saber? E aí a gente não tem o parâmetro porque a gente não se faz parâmetro, porque a gente não se conhece, porque a gente não se ama. Então a gente não é o nosso próprio parâmetro. E aí a gente acaba usando parâmetros externos. Amar é dar um videogame, amar é dar
dar uma instrução, dar uma instrução, isso também é, mas amar é presença, amar é estar do lado, amar é compreender, amar é não julgar, amar é dizer: "Eu não sei o que que eu posso", amar é perguntar assim: "O que eu posso fazer por você nesse momento?". Meu marido, em muitos momentos, quando a gente estava, quando eu entrei na menopausa, eu tive uma oscilação de humor muito grande. Uhum. E eu estava fora do meu ambiente de calor, de acolhimento, que é o, né, Brasil, aquela coisa solar e tal, e aqui num frio, no inverno rigoroso. E tinha dias que eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Eu parava assim na frente do Humberto e as lágrimas só choravam. E o Humberto me olhava e ele dizia: "O que que eu posso fazer para te ajudar?". Era a melhor pergunta que ele podia fazer, porque ele não sabia. Eu Uhum. dizia para ele: "Não sei", ele dizia: "Então vamos tentar descobrir. O que que eu Uhum. posso fazer para te ajudar?". É a melhor maneira que alguém pode te habilitar, dar, nem habilitar, porque ninguém habilita nada em você, é você que se autohabilita. Mas é a melhor pergunta que alguém pode ofertar para você, para te ajudar a você entender que amor próprio não é egoísmo. E uma pessoa numa relação tóxica não entende isso, né, Lívia? Porque ela ama demais o outro, ou ela está presa demais ao outro e não consegue se entender. Ela entrega a própria energia dela para o outro, né? Então É, ela fica na falta. é, Se você tá é. na falta, qualquer coisa que vem, tá bom, porque você já tá Claro, faltando, entendeu? claro. Então, assim, qualquer migalha de mero amor, de mínimo, de, sabe, de coisinha básica, tá 10, porque se você não se ama, uma demonstraçãozinha de É uma amor migalha. já é É, já é muita coisa. Só que é. quando você sabe o seu próprio valor, que aí foi quando eu falei o negócio da igreja, é complicado falar isso, mas é a verdade. Quanto É. menos poder seu próprio, poder pessoal que você não tenha, quanto menos poder pessoal você tenha, melhor é para quem quer comandar você. Mais controlada você será. Exatamente. E controlada de todas as formas, sabe? De tudo, de qualquer coisa, de mínimas coisas. Você pode ser a pessoa mais estudada do mundo. Se você não se amar, o outro vai te controlar. Porque você vai deixar ser controlada ou controlado, quem é que estiver ouvindo a gente. Boa, boa colocação, porque controle e relação tóxica não tem nada a ver com quem não tem instrução, quem não estudou, e quem teve e estudou não vai passar por isso. Boa, boa, boa colocação, Lívia. Não tem, porque assim, vamos lá. Quais são os tipos de pessoas tóxicas, tá? Para vocês entenderem. Os arrogantes, esse tipo de pessoa intimida e se apresenta como se tudo, como sabe tudo, demonstrando ser melhor do que os outros. As vítimas, elas sempre encontram alguém para culpar quando cometem erros e nunca se responsabilizam pela vida delas. As vítimas, principalmente, isso daí eu aprendi tem pouco tempo, tá? Você pode ter sido vítima de alguma situação na vida de vocês, tá? Permanecer vítima, aí é com você. Aí a culpa é sua, É ganho tá? secundário, que a gente Exata, falou no vídeo passado, lembra? exatamente. Por que, tá? Que eu tô falando isso? Porque se fazer de vítima é fácil. Você dá desculpa para tudo que acontece na sua vida, eu vou falar muito, muito bem. Se você está dando desculpa para alguma coisa que aconteceu na sua vítima, você tá se faz... na sua vida, você está se fazendo de vítima. Se você está dando uma explicação muito grande para alguma coisa, você está se colocando como vítima. Quem assume responsabilidade fala: fiz, fui eu, errei, Assume os desculpa. BO, né? Assume os BOs, Exatamente. né? Bate no peito e fala: desculpa, eu não sou um ser humano perfeito, a partir de agora eu não faço mais esse erro. Entendeu? Assume a autorresponsabilidade. Pessoa tóxica não assume a autorresponsabilidade da vida.
Por quê? Não Porque é mais fácil consegue. colocar no outro. É sempre mais fácil. A culpa no outro é sempre mais fácil. Ah, porque minha mãe não estava comigo. Ai, porque meu pai foi ausente. Ai, porque eu tive esse relacionamento tóxico. Ai, porque fulano fez isso comigo. Ai, porque o Meu ciclano... chefe, porque Exatamente. eu preciso do dinheiro, que é uma verdade, né? É uma verdade, mas se você não for atrás do seu dinheiro também, não vai achando que o dinheiro vai cair no seu colo. Porque não cai, gente. Não cai. Se você não fizer por você, não vai ser outra pessoa que vai fazer. Ou se não Nossos for pais, atrás, ou se não for nossos atrás para pais, entender que aquela relação é tóxica, que aquele chefe é abusivo, ele vai continuar sendo, exatamente, né? exatamente. Os nossos pais só comandam a nossa vida por um espaço de tempo. Depois que a gente já é pessoas pensantes, eles não têm que comandar nada, não. Entendeu? Beleza, eles podem ter um poder aquisitivo em cima daquilo, literalmente, sim. Mas se você não se colocar limite, o teu pai também não vai colocar por você. Entendeu? Ó, Não. e aí o próximo tipo é o que você vai falar, e que tem muito a ver com os pais da Larissa Manoela, né? Que é a história do momento agora, né? Da menina que aos 18 anos quis tomar posse e saber do que tinha, né? O que ela tinha, como é que era a vida dela, e esses pais controladores e narcisistas, que vai ser um papo para um outro momento, Uhum. controlavam tanto a vida dela que, né? Ela não tinha a menor ideia. Não, diga aí, continue aí. Ó, controladores. São pessoas inseguras que dominam o ambiente e não deixam você expressar a sua opinião ou ser escutado. Invejosas. São incapazes de ficarem felizes com as conquistas dos outros e acreditam que coisas boas só podem acontecer com elas. Mentirosas. São perigosas porque elas mentem para você e sobre você para os outros. As negativas. Vivem irritadas, ressentidas e desconfiam de tudo, te deixando com a sensação de que estão sugando a sua vida. Literalmente, se você sente pesado do lado de uma pessoa depois de uma conversa, Muito, né? certo? Uhum. Gananciosas, querem tudo que é seu ou dos outros e se esquecem de viver a vida delas. As julgadoras, que tem aos montes também, só vivem criticando os outros e são péssimas ouvintes e comunicadoras. As fofoqueiras conversam sobre os outros sem distinguir o que é realidade ou especulação. E os mau caráteres, que traem, manipulam e fofocam para conseguir o que querem. Esse é pesado, né? Todos eles são, mas manipulação, traição, toda relação tóxica vive isso. Toda relação tóxica vive isso. E assim, o mais complicado também, tá, gente? Porque uma coisa que eu falo da minha experiência. Nem sempre a pessoa que está sendo tóxica sabe que ela é a toxicidade do relacionamento. E você menos ainda, porque você tá ali admirando, você tá ali querendo, você tá ali amando, você tá querendo aquilo dali. E normalmente a pessoa que faz isso com você tá achando que tá fazendo aquilo dali por amor. Que tipo de amor? Que tipo de querer? Sabe? Que tipo de relacionamento a esse ponto que você está querendo com uma outra pessoa? Por que que isso satisfaz você? Isso é uma pergunta muito pertinente. Por que que essa relação satisfaz você? Em que você está ganhando em estar na falta, em estar na escassez e deixar o outro falar para você o que você tem que ser ou deixar de ser? Essa é a pior coisa que você pode fazer por você, né, Paty? Uhum, uhum. Muito, muito. Porque isso que você fala tem muita propriedade, assim, que às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo tóxica, que é ela que está trazendo a toxicidade para a relação. Porque o que ela entende que ela está fazendo eu estou fazendo por amor, eu estou fazendo porque eu gosto, eu estou fazendo porque eu quero o melhor, eu estou fazendo porque
sei lá, fulano não sabe se comportar e eu preciso pôr um limite, ou eu preciso... Me vem uma imagem na cabeça de marionete, sabe? Sim. Quando você tem a marionete, né? Você tem alguém que vai mexendo, né? A pessoa e, eu quero que essa pessoa agora faça isso, eu quero que essa pessoa haja assim, eu quero que essa pessoa não fale, que se vista desse jeito. Eu projeto no outro aquilo que eu sofro, aquilo que eu não entendo. E que eu espero que o outro seja, sem olhar para o outro do jeito que ele é de verdade. E eu espero que o outro seja para atender a uma demanda minha, seja de insegurança, como você falou ali, seja de inveja, seja de controle, seja de ganância, seja de poder. Quantas pessoas às vezes se relacionam com a outra só para mostrar que sou eu que mando, eu Pode. tenho poder, eu que posso, né? Para Uhum, subjugar o outro. Então, se você para e pensa, a relação tóxica nunca é sobre o outro, é sobre você. O que é uhum, que existe em você para você agir desse jeito numa relação de uma maneira tóxica e não sadia, de uma maneira negativa e não positiva, de uma maneira destrutiva e não construtiva, porque nenhuma relação tóxica constrói, ela só destrói. E destrói no outro aquilo que está destruído em você. Desconstrói no outro aquilo que não foi construído em você. Talvez você uhum. não tenha, né, não tenha sido alimentado lá na tua história com os alicerces necessários para te tornar uma pessoa bacana, estruturada, para viver com o outro numa relação bacana e estruturada. Enfim, sofre todo mundo, né, Lívia? Sim, porque é o que eu falei, sempre volta ali na falta, né? Porque se você não se entende, se você não tem um autoconhecimento, se você não se entende como uma pessoa que merece mais, que merece um mundo de coisas boas, que merece esse universo de possibilidade, você se vê naquilo, naquela caixa, naquele negócio que você sabe que não é seu. Só que como é que você vai sair daquilo dali se você não sabe nem quem você é? É. Você não sabe nem olhar para o espelho e falar: eu gosto de pera, eu gosto de banana e eu gosto de morango. Mas a pessoa que está do seu lado gosta de uva, você come a uva porque, né, é melhor não entrar na briga. Você se molda, né? Você se molda. Exatamente. E até onde o molde é um molde ok? Ou é um molde que você simplesmente está querendo ser algo que dentro de você sabe que você não é? Você está querendo aparentar o quê? Você está querendo ter qual ganho com isso? Porque, Uhum. né? Se você está ali, você tem o ganho secundário. Mas, assim, por que que você se estabelece dentro de uma relação tóxica e você sabe que está doendo? Quem está dentro de uma relação tóxica pode não saber sair, mas sabe que está vivendo um ruim, sabe que está vivendo o complicado. Porque se alguém grita com você, se alguém quer controlar até o seu celular, se alguém quer falar para você o que você tem que comer ou não, se alguém quer falar para onde você tem que ir ou não, tudo isso é forma de controle, tudo isso é toxicidade. Você olhar para o outro e falar também que a culpa é só dele ou dela, que você é a vítima e só você é a vítima da situação, me desculpa, você também está se fazendo de vítima. Porque se você quisesse, você teria tido força para colocar um limite. Uhum. Se você não conseguiu ter força até agora, procura ajuda. E aí, como você consegue recobrar, né? Retomar essa sua saúde mental? Busque o autoconhecimento, né, Paty? Racionalize os problemas. Pense o que está de errado. Pensar não custa nada. Você não vai pagar ninguém para pensar. Use a Escreve, razão, né? Saia da escreve emoção e use a razão.
Pega um papel, escreve: estou dentro de um relacionamento, o que quer que seja, pai, mãe, relacionamento amoroso, de chefe, de tudo. Escreve coisas negativas e coisas positivas e Boa, bota um tracinho no meio. Olha a balança que está na sua frente. Você boa, escreveu, boa. entendeu? Você está lendo aquilo dali. Você Seja vai conseguir. honesto, seja honesto, seja honesto, né? Seja Exatamente, seja honesto com honesto com você. você mesmo. É, Aí, é. ó, procure se colocar no lugar do outro. É muito bom também. Estabeleça metas diárias para promover o bem-estar de pessoas ao seu redor e de você mesmo, principalmente. Porque se você não está bem com você, você não vai conseguir ajudar o outro. Se você está na falta, não está sobrando energia para ajudar o outro. Então você vai sair de uma falta e vai ficar com mais falta ainda. Não adianta. Não adianta, tá? Liste seus avanços. Então, assim, eu estava passando por isso, isso, isso e isso. Já não estou passando por isso e isso. Estou passando por uma coisa só. Já é muito avanço, E uma tá? coisa que você falou, são passos pequenos, né? São pequenas atitudes, né? Todos os dias. E, assim, são pequenas atitudes todos os dias, por quê? Porque o que está dentro de você agora, se você está passando por algum tipo de relação tóxica, é dor. E quanto mais dor você tem, mais você atrai dor, tá? Quando você está vibrando No na dor, sofrimento. na energia da dor, você, infelizmente, não vai atrair pessoas que estarão super alegres, uhul, não sei o quê. Você vai atrair pessoas que também têm dores. Tá tudo certo isso? Tá tudo certo. Só que para você começar a vibrar de uma outra forma, sair da dor, você tem que fazer exercício. Conhece exercício de ir para academia? É a mesma coisa. Exercício de saúde mental é igual, é todo dia, um pouquinho, 5, 10, 20, 30, vai aumentando. Porque se você não faz por você, ninguém vai fazer por você. Não vai ter ninguém para fazer por você, tá? Leia sempre que possível, né? Todos os seus avanços e tudo o que você escrever. Faz um diário, gente. Diário é a melhor coisa do mundo. Todo mundo fica zoando, mas isso é coisa de 15 anos. Só que se você está passando por uma dor, escreve seus pensamentos do dia. Escreve os seus pensamentos diários. Ponha para Você vai fora. ver, exatamente, você vai ver o tanto de coisa ruim que passa na sua mente. E aí você quer sair disso como? Se você não começar a pensar em coisa boa, a sua mente não vai mudar. O jeito que a nossa mente entende que a gente está começando a mudar é se a gente faz a força para isso, se a gente tem o ímpeto, se a gente tem o combustível para isso. Se a gente permanece fazendo a mesma coisa, igual eu falei no primeiro vídeo, a maior loucura é fazer a mesma coisa e querer coisas diferentes como Terá resultado. resultados diferentes. Uhum. Não vai acontecer, não vai acontecer. Então, assim, se você tem 30 pensamentos ruins no dia, tenta ter 10 e 20 pensamentos bons, porque a mesma energia para pensamento ruim vai ser para pensamento bom, tá? E lembre-se, a gente, ser humano, não sabe o que é realidade e o que é alguma coisa que vai ser construída no seu futuro. A gente não sabe. Então, a gente pode construir qualquer futuro. A gente pode ter qualquer possibilidade, se a gente quiser, se a gente se sentir merecedor, tá? A dor que você está passando agora não é para sempre. Lívia, quando você fala de listar coisas, seus avanços, né, e escrever, às vezes a pessoa que está numa relação assim não tem nada, acha que não tem nada de bom, né, está vivendo no caos, tá? A gente tem que lembrar que algumas relações tóxicas chegam a ter agressões físicas, não são só agressões verbais, né? Muitas, aí a gente já vai para o campo da violência mesmo. Mas estar vivo já é uma coisa boa. Ter uma casa, ter um teto, ter uma comida,
ter uma roupa para vestir, ter um amigo para você abraçar e acolher teu pranto, ter sol, ter chuva, ter um prato de comida, ter, sabe? São coisas simples, mas de uma força, de uma grandeza muito grande, né? Uhum. Eu agradeço todos os dias. Todas essas aí que Né? você falou, foram Né? listadas, eu agradeço todo dia no meu caderninho de agradecimentos. Porque além de tudo isso, se você está passando por um momento ruim, você tem um caderninho de agradecimento, você vai ter a certeza que a sua vida não é tão ruim assim. A sua vida pode estar ruim porque você está focando na sua perda, você está focando na sua parte ruim, você está focando Na no sua futuro dor. existente, você tá colocando ansiedade numa coisa que era para ser boa, E tá? Porque o aí, nosso é bom. se você está num momento ruim, vamos lembrar a frase que a gente começou, né, lá, ou agora, esse nosso bate-papo, tudo é impermanente. Uhum. Então, você está num momento ruim e daqui a algum tempo você pode não estar. Vai depender muito de você. A responsabilidade é sua, a bola é tua, não tem como terceirizar isso. Não tem como Exatamente. terceirizar isso. Continua Aí, lá, ó, como recobrar a saúde mental? obviamente, faça terapia, Faça todas as terapia. terapias possíveis, holísticas, não holísticas, psicólogo, Integrativas. tudo, tarô, numerologia, ir para um yoga, que também é um tipo de terapia, porque no yoga você aprende a respirar, gente. Quando a gente aprende a respirar, quem tem ansiedade, Oh, meu Deus do céu, quando você aprende a respirar, aquilo lá é assim, é transformador. É uma coisa que realmente transforma você, porque você volta para o seu centro. Você volta para. Normalmente, quem está passando por momentos muito ruins, os chakras estão desequilibrados. Quando você faz o yoga, que você se centra, ou quando você medita, que você se centra, ou quando você recebe um reiki ou alguma coisa dessas que você volta para o seu centro, gente, a gente foi feito para estar em equilíbrio. A gente não foi feito para passar dor. Isso é inconsciente coletivo de principalmente a gente, né, Brasil, de um lugar que foi de escravos, que veio de um reinado, sofrimento, exatamente, de veio de um reinado abuso, de sofrimento, de abuso, de entendeu? subjugação, sim, sim, Exatamente, isso está no sim. nosso inconsciente coletivo, É, que tudo é muito difícil. Não é, gente. é. Não é. E ó, Lívia, pegando um gancho nisso que você fala de buscar ah, ah, buscar está me faltando uma palavra antes do alternativo, buscar uma ajuda, né? Dependendo da tua religião, vá conversar com o teu companheiro religioso. Não gosto de líder religioso, não. Porque Uhum. líder dá a ideia de que é alguém que sabe mais e em relação a você. E a gente, né, igual. Então, Todo mundo aprende com todo mundo. vá conversar com seu companheiro religioso, seja numa igreja, seja num centro, seja num templo, seja. Vá tomar um passe, vá, faça um banho de ervas, vá meditar, vá, faça reiki, receba, né? Reiki, vá fazer um trabalho com cromoterapia, com floral, com óleos essenciais, sabe? Com Faça, tudo. Uhum. faça, faça, né? Exatamente. Aí, ó, ativa, né? Tudo isso vai fazer o quê? Vai ativar o efeito repelente das pessoas negativas na sua vida, graças a Deus, né? Dar fim aos conflitos familiares. Obviamente, gente, se a gente está ali vivendo muitas coisas e tudo mais, fazer tudo isso é muito difícil. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto.
Oh, A melhor coisa é ficar quieto. Se tá todo mundo brigando ao seu redor, fica quieto. Ninguém vai brigar com você se você ficar quieto. A pessoa pode falar horrores, ele fica quieto. Fulano tá falando, né? Ah, tá falando de você. Tá falando de mim, né? E daí? é, O problema é do outro. O problema é do outro. O que não tem nada que importe que o outro tá falando mal de você, se você não acredita naquilo. Se você acredita que você é, aí você vai se sentir tocado. Mas se você não acredita que você é, deixa a pessoa falando sozinha, ué. Pra que você vai brigar? Principalmente em família, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Deixa o parente lá, ó. Fala com a minha mãe. Bom, tchau. Pacificar seu emocional, né? Com as coisas que a gente já falou. Aliviar os ataques de raiva e crises de ansiedade. Respirar, gente. Respirar alivia muito. E, vamos lá, não sei, né? Assim, provavelmente vocês já devem ter visto. Mas como é que é o nome daquele filme do André Luiz? Nosso Lar. nosso lar. No Nosso Lar, não tem uma pessoa lá que fala pra caramba? Aí o cara chega e fala: ai, toma essa água aqui, ó, que é pra curar você? E a pessoa fica com a água na boca? Mesma coisa, você tá com raiva, bota a água na boca e deixa ela lá. Respira, conta até 10. Você vai ver que você não vai ter a vontade de ir lá atacar a pessoa. Sabe? É uma coisa maravilhosa para você fazer. Tá ali, ó, tá um monte de coisa acontecendo. Começou a raiva, bota uma aguinha na boca e fica fingindo demência. Melhor coisa. Começar a dominar os seus medos, porque se você deixa eles te dominarem, né? Aí complica. Aumentar a resiliência para enfrentar os problemas desafiadores. Resiliência é uma palavra, né, Paty, que é necessária. Se você não É, sabe o que é, deveria estar sabendo que assim, é, ó, uma pessoa resiliente leva porrada de todo mundo e volta melhor ainda, porque ela se conhece. é, Ela olha para ela mesma e fala: aconteceu, o que, que eu vou fazer com isso? é. A Né? resiliência é essa capacidade de você passar por uma situação, não se permitir ser destruída por ela e conseguir sair dela talvez até melhor, né? Uhum. O bambu, para mim, uma simbologia muito de resiliência, né? Porque o bambu É, enfrenta a tempestade, furacão, ele e vai e enverga para lá, volta. ele enverga para cá, e ele volta para o lugar dele. Mas provavelmente, quando ele volta para o lugar dele, ele volta mais forte. Ele volta com essas raízes mais firmes e com a certeza de eu passo por isso, eu consigo passar por isso. Né? Exatamente. E aí, ó, depois de tudo isso, começar a ativar a autoestima inabalável, criar uma blindagem espiritual. E o resto, gente, o resto é maravilhoso, que é aprendizado. Vai ser a consequência, vai ser. O resto é aprendizado, o resto É, é você com você mesmo e você olhar para você depois que tudo isso passar e falar: putz, eu sou muito corajosa, olha o que aconteceu comigo e olha o tanto que eu já evoluí, o tanto que eu já fiz, o tanto que. Cara, é muito bom. o resto vai ser uma boa história para contar, né? De você olhar para trás e falar, nossa, realmente, né? Aquilo que eu estava vivendo, que eu achei que era uma sentença, Exatamente. era uma situação de impermanência. Agora, autoconhecimento é uma coisa fundamental, né, Lívia? E autoconhecimento você vai descobrir e vai trabalhar na tua terapia com psicólogo, você vai descobrir nas outras práticas terapêuticas que você vai fazer, e que daí é o que a gente chama das práticas integrativas, das práticas complementares, das práticas holísticas, que foi tudo isso que Lívia falou, porque tudo isso contribui para esse autoconhecimento. Né? Muito. Autoconhecimento é fundamental. E aí, E nem sempre é fácil olhar para a gente. Nem sempre é fácil olhar para a gente, sabe? na verdade, nunca é fácil, porque na hora que a gente descobre os defeitos que a gente tem e o que, que a gente tem que melhorar, a gente olha e fala: meu Deus, eu tenho muito caminho pela frente ainda. Só É, que passar cada um desses caminhos e olhar para trás e falar: putz, como eu cresci, como eu amadureci, olha tudo que eu já passei e é, olha quem eu sou hoje em dia.
Cara, isso não tem nada, não tem nem palavras. Eu fico completamente speechless. Eu fico É tipo, de uma é for isso. é de uma força muito grande, né, Lívia? É de uma força muito grande. Exatamente. E aí é quando você vai e abre, né? Você faz É, aquele agora eu sou eu, agora eu tenho a minha essência e eu consigo passar isso para todo mundo, eu consigo ser quem eu sempre soube que eu era, mas que de alguma forma, em algum momento, eu me perdi de mim mesma e me achei é, depois de é um isso tempo. aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Bom, então eu acho que para as próximas vezes um autoconhecimento e talvez uns pais controladores ou pessoas controladoras à nossa volta, narcisistas e tudo mais, podem ser, né, os nossos próximos assuntos. O que você acha, Paty? Eu acho, falar sobre a criança ferida, eu acho que é uma coisa, né, Oi, oi, ó, mais um. fundamental. Uhum. Mas vamos pedir, né, para quem assistir, né, comenta aqui, né? Comenta Como é que aqui, é? Aperta aqui, ó, o sininho para aperta o seguir sininho, dê seu like, mas tudo. trabalhem com a gente, assim, sabe? Compartilhem com a gente o que achou, o que gostaria de ver, agreguem, sabe? Tragam, contribuam, acho que essa é a palavra, Exatamente. contribuam. E obviamente, se vocês souberem de alguém que está precisando, né, dos conselhos nossos, manda aí, que é sempre bom. Qualquer pessoa precisa ouvir algumas coisas em certos momentos das nossas vidas. Muita gente passa por momentos assim, conturbadores, e uma palavra amiga é sempre muito bom. É isso aí, é isso aí. Então tá bom, gente. Por Até hoje a próxima. ficamos aqui, né? Beijo, cheiro, Beijo. Tchau. tchau.